Imagina que você está andando pelas ruas da sua cidade e está bem apertado para fazer aquele número 1 e aí você encontra um shoppingzinho no meio da rua e entra no banheiro. E no ato, quando você está lá, no caso eu, homem, estou lá de pé, né? Olho para a parede e está lá escrito: favor, urine no vaso. Geralmente é só em banheiro de homem, né? Porque homem é mais escarrado, né? Mas estamos lá, vamos supor que troque essa frase por apenas urine no vaso. Caramba, essa frasezinha, ela me influencia de uma certa forma. Ela tem um peso sobre mim. Ela faz com que eu não vire a mãozinha, né? Quando estou lá fazendo o número 1. E por que existe isso então? Por que aquela frasezinha, por que aquelas duas palavras, 3, né? Urine no vaso, elas têm um peso sobre mim? Essa resposta é que estudaremos hoje. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui dando continuidade à aula 3 dessa sequência de estudo da normatividade jurídica, ou seja, da norma jurídica. E hoje vamos falar sobre a proposição prescritiva imperativa. Bom, Vitor, o que é isso? Resumindo tudo, vamos lá. Vocês lembram da aula 2? O que é uma proposição? Vitor, o que é uma proposição? Proposição é um conjunto de palavras da qual se extrai um significado. Pô, Vitor, bacana, então isso quer dizer que se eu tiver... Tá, Vitor, mas o que é isso? Proposição é simplesmente uma frase. Uma frase que você colocou palavras ali e dela você consegue extrair um significado. Mas, por exemplo, se você não conseguir extrair um significado, ela é uma proposição? Muito bem, mas não é uma proposição. Se eu falar assim, amanhã vou lá hoje. O que é isso? Você fala assim, o triângulo é democrático. Meu amigo, você não vai extrair de nada. Ou seja, essas duas frases não são preposições, não são. Então, preposição é somente aquilo que se extrai um significado em sua unidade, ou seja, todas elas juntas. Beleza. Só que agora nós vamos chegar mais a fundo da proposição. Quais são as 4 características? Existem 4 funções da linguagem e existem 4 funções da proposição. Se você, um cara interessado, um cara inteligente, um cara que gosta de aprender, um cara que se interessa, vá lá no livro do Norberto Bobbio, no capítulo 2, ou seja, linguagem prescritiva, e entra lá. Ele diferencia 4 funções, 4 tipos de linguagem da proposição, 4 funções. Eu vou falar aqui só uma porque é o que mais interessa para a gente. Não estou falando que as outras não tem no direito, tem e muito. Mas aqui para nós entendermos exatamente qual é esse codinome que eu falei lá na aula 1, esse codinome imperativo, prescritivo, categórico, nós temos que entender uma só. Primeiro, a norma jurídica ela tem a imperatividade. Caraca, Vitor, o que é isso? Eu sempre ouço falando que a norma jurídica ela tem aquela função imperativa. Para você lembrar bem, e eu estava tentando muito durante essa semana falar, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar? Porque a imperatividade da norma jurídica, ela possui 2 ramos de entendimento. Eu quero que você grave isso para nunca mais se esquecer. Um dos ramos de entendimento, e que está dentro da norma jurídica, é aquela linguagem da língua portuguesa, imperativa. O verbo na forma imperativa. Quando eu falo assim, vá até a escola, esse vá está no tempo verbal imperativo, concorda comigo? E sempre que eu coloco alguma frase, alguma oração que tenha verbo na forma imperativa, isso quer dizer, eu estou querendo dar uma ordem. Lembra lá das aulas do ensino médio? Ah, gente, imperativo é ordem, é dar uma ordem, tal. Gravem isso, dar uma ordem. Ou seja, quando eu uso a linguagem imperativa, ou seja, quando eu uso verbos, só a palavrinha verbo no imperativo, isso quer dizer o quê? Eu estou querendo dar uma ordem, estou querendo passar alguma coisa para influenciar no comportamento alheio. Olha isso. E aí, nós temos o outro ponto da imperatividade da norma jurídica, que vem de imperar. Ou seja, imperar é você impor um comportamento, é você colocar aquilo goela abaixo. E somente quem tem essa força são as normas jurídicas, porque elas vêm do Estado. Só o Estado tem, o meu professor ele fala muito isso, só o Estado tem o mônus, o império de poder fazer isso aí. Certo? Se eu falar assim, use o cinto de segurança, use forma verbal imperativa. Eu só estou usando a linguagem imperativa na forma de português.
Porque eu não sou o Estado, a não ser que eu seja um legislador. Quando o legislador fala, use o cinto de segurança, meu amigo, todos são obrigados a fazer aquilo porque só ele tem o império, a função de imperar um comportamento. Então lembra, imperatividade da norma jurídica, você tem dois focos. Um foco é influenciar o comportamento alheio. Lembra disso. Por que influencia o comportamento alheio? Porque o verbo está na função imperativa. E o outro foco é pegar essa influência e descer goela abaixo em todo mundo. Por quê? Só o Estado tem isso. Beleza. Então, galera, quando eu falo de imperatividade, a linguagem imperativa, isso é exatamente isso. Grava essa frase. Modificar o comportamento alheio. Acabou. Pode ser com conselho, pode ser com ordem, pode ser com uma abstenção, ou seja, não faça isso, se abster de fazer alguma coisa. Gravou? E essa imperativo é uma característica da proposição. E a proposição que mais utilizamos é a proposição imperativa. Não estou dizendo que as outras não usam, mas a que mais usamos é a função imperativa. Gravaram isso? Por favor, eu espero que vocês gravem mesmo, porque isso vai cair, sei lá, em prova. Com certeza isso é fundamental para você entender a norma jurídica. Galera, beleza, estamos agora na proposição. Vamos para o outro lado agora. Vamos para o tipo de linguagem que se usa agora. Gravem isso. Estamos falando de proposição, agora vamos para o tipo de linguagem. Existem 3 tipos de linguagem que Norberto Bobbio falou. Existe a linguagem declarativa, na qual você apenas quer passar alguma coisa, algum conhecimento, alguma informação. Por exemplo, uma bula de remédio. Sei lá, uma receita de bolo. As frases estão ali, a linguagem que se usa ali é somente para passar uma informação. Existe um tipo de linguagem expressivo, da qual você extrai um sentimento. Você quer que a pessoa que está lendo aquilo que você escreveu sinta a mesma coisa que você está se sentindo. Isso remete muito a quê? Poesia, música e essa linguagem expressiva. E temos a linguagem prescritiva. Gravem isso. Ah, Vitor, o que é prescrição? Ah, Vitor, prescrição é quando o processo não vale mais, é quando prescreveu a pretensão punitiva do Estado. Beleza, bacana. Prescrição é isso também. Só que na linguagem normativa, prescrever alguma coisa é simplesmente dar uma ordem. Ué, Vitor, mas você não falou a mesma coisa? Sim, imperatividade é a mesma coisa, dar uma ordem, dar um conselho. E prescrição, e prescrever alguma coisa, também é dar uma ordem, dar um conselho. Mas qual é a diferença aqui? Uma está com foco na proposição. Lembra, do conjuntinho de palavras. O outro está com foco na linguagem que você usa. Gravaram isso? Por isso que são quase sinônimos. Quando você vai ao médico, eu tô com dor de cabeça, tô com febre, tô diarreia com força, tô descabando, tô quebrando o banheiro todo, o que eu faço? Ô meu filho, eu vou passar aqui uma prescrição, tá? Você vai lá no médico, vai lá na farmácia, tá aqui a sua prescrição. O médico, ele faz uma prescrição, o que é isso? Ele escreve ali coisas que você tem que fazer. O que é uma prescrição médica? Prescrição médica são receitas que ele passa que você tem que usar. É exatamente isso, grave isso, prescrição médica ou para influenciar no comportamento alheio, isso quer dizer que dar uma ordem à linguagem que ele usou. Gravaram isso? Prescrição, prescrever é você dar uma ordem. Imperatividade é também você dar uma ordem. Só que uma está na proposição e o outro está no tipo de linguagem. Então gravem isso, gente. A norma jurídica, ela é um imperativo prescritivo. Imperativo prescritivo. Gravem isso, beleza? Por favor. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Terá a aula 4, ok? Que eu vou falar, eu acho, né? Não sei. Sobre a essência da norma jurídica. O que é de essência dela, da qual se você tirar, a norma jurídica não existe mais. O que é fundamental na norma jurídica? Eu vou falar na aula 4, beleza? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Curtem as páginas, curtem os vídeos, curtem lá a página do meu Facebook, beleza? E ó, um grande beijo e abraço pra todo mundo.